Olá, turma 91, 92 e 93. Estamos iniciando a segunda parte da nossa revisão da matéria de Geografia do primeiro semestre de 2020. Na última aula, nós conversamos com vocês através de algumas perguntas, algumas habilidades relacionadas ao assunto sobre recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. E nessa aula de hoje vamos continuar ainda falando sobre alguns recursos naturais renováveis e vamos também falar sobre algumas perguntas relacionadas ao continente europeu, focalizando o seu aspecto físico e o seu aspecto humano. Antes de iniciar a nossa aula, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Muito obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente conosco nessa atividade desse dia, através desse vídeo, que possamos entender a revisão do continente europeu, das organizações não governamentais e de alguns recursos naturais renováveis. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno da 91, 92 e 93, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como você pode observar, essa é a última aula que nós estamos fazendo a revisão do primeiro semestre de 2020. E cada slide eu estou apresentando algumas perguntas, algumas habilidades, e essas habilidades fazem com que você possa reviver aquele assunto que nós estudamos no primeiro semestre. E essas perguntas, todas elas têm respostas no seu livro, e estamos acompanhando no livro o estudo de cada uma dessas habilidades. Você pode observar que no vídeo número 1, na parte 1 e na parte 2, nós não tivemos nenhuma atividade de lição de casa, pelo fato de que nós estamos fazendo uma revisão relacionada à geografia do primeiro semestre. Agora sim, a partir de agosto, que na próxima semana vamos entrar no mês de agosto, nós iremos falar sobre o continente asiático, que é o capítulo 7, a partir da página 130. Aí sim nós vamos ter atividades na plataforma de Class para você realizar. Então vamos lá? Vamos lá então falar sobre algumas questões relacionadas ao assunto da revisão da geografia. Então, a segunda parte do primeiro semestre de 2020. Na primeira parte, como eu falei para vocês, nós falamos sobre recursos naturais renováveis e não renováveis. E na segunda parte, vamos então ir até o continente europeu. A primeira parte que nós temos é da página 54 à página 61. Se você tem em mãos o seu livro, abra para acompanhar que lá na página 54 e 61 nós vamos ter os problemas ambientais e debates, como problemas atmosféricos, vão ter a presença de chuva ácida, do efeito estufa, da inversão térmica, da destruição da camada de ozônio. E aí, a sétima pergunta, porque na última aula nós falamos do número 1 até o número 6, e hoje vamos continuar com esses números de habilidades. Problemas ambientais e o efeito estufa, principalmente. Lá no problema ambiental vamos focalizar sobre o efeito estufa. Compreender o fenômeno natural do efeito estufa. Conceito. Qual é o conceito? O efeito estufa é um fenômeno natural de extrema importância para a existência da vida na Terra. É responsável por manter o quê? As temperaturas médias globais, evitando que haja o quê? Grande amplitude térmica. Essa grande amplitude térmica é, por exemplo, quando nós temos o quê? O aumento exagerado da própria temperatura. E isso muitas vezes é provocado pelo próprio homem quando ocorre, por exemplo, o desmatamento de uma região de floresta natural, quando, por exemplo, temos uma grande concentração de atividades industriais numa determinada cidade, e com eliminação de gases poluentes que poderão transformar a atmosfera e aumentar essa temperatura. A ação antrópica, a ação antrópica é aquela resultado do próprio homem
nas condições do próprio meio ambiente. Na figura que você pode observar, o homem construiu um determinado tipo de indústrias e elas têm o que? Essas fábricas eliminam, você vê pela chaminé, grande concentração de gases poluentes e esses gases emitidos vão provocar esse efeito estufa na própria atmosfera. Essa grande concentração de gases dificulta que o calor seja devolvido ao espaço, aumentando cada vez mais a temperatura do planeta. E nós podemos observar que cada vez mais está tendo o aumento da temperatura em várias regiões do mundo devido a essa formação de eliminação de gases que é provocado pela ação antrópica. Aqui nós podemos observar aqui, a energia solar. A luz solar ela vai diretamente para a forma vegetal. A luz solar também vai para a energia aqui endógena, né? Endógena significa interna, né? Ela vai aqui para o gramado e também para a parte inferior da própria Terra. Depois ela vai refletir, né, para as partes da própria formação da cidade, e a cidade pode, através da fábrica, eliminar esses calores através do CH4, CO2, SFS, NH2O, são elementos químicos que estou estudando na matéria de química, né, através das atividades industriais. E a energia solar na própria vegetação, ela vai eliminar uma energia liberada de volta ao espaço. E essa energia é uma energia limpa, né? Porque nós não temos a predominação de esses gases provocados pela própria concentração industrial. Esses gases de efeito estufa. Continuando, o Sol emite o calor à Terra, como vimos naquela figura. Parte desse calor é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos, ou por parte é devolvida ao espaço, como vimos na figura anterior. E, contudo, uma parcela da radiação solar irradiada pela superfície fica retida na atmosfera, em decorrência da presença de gases de efeito estufa, que impede que esse calor seja devolvido totalmente ao espaço. E dessa forma, mantém-se o quê? Essa grande amplitude térmicas. Por exemplo, voltando à figura anterior, como está aqui, nós podemos observar aquilo que nós colocamos depois no slide naqueles pontos. Então, quando o Sol reflete sua energia, ela é absorvida pela própria vegetação e pelo próprio solo, ela vai depois refletir, formando uma energia liberada voltada ao espaço, uma energia limpa. Agora, quando essa energia é devolvida através das indústrias, ela vai provocar esses elementos de gases, formando então o gás de efeito estufa, conforme nós trabalhamos nesse slide explicando para vocês. Um exemplo que nós podemos colocar, por exemplo, assim, um carro estacionado um dia bastante ensolarado, o que vai provocar? Os raios solares atravessam os vidros e aquecem o interior do veículo. O calor tende a ser devolvido para fora do carro, saindo pelo vidro. Contudo, encontra o quê? Dificuldades, que é o caso do vidro. Assim, parte do calor fica retido no interior do carro, mantendo-o aquecido. Isso nós podemos dizer é o caso do efeito estufa. Agora, quais são as consequências do efeito estufa provocado pelo próprio homem naquela figura anterior que nós colocamos, por exemplo, na grande concentração de indústrias de eliminação de gases poluentes. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, são consequências do efeito estufa o quê? Quais são os elementos? Primeiro, vai provocar o derretimento das calotas polares. Logicamente, vai aumentar o nível das águas do mar devido ao derretimento das calotas polares. E na região do hemisfério sul, no Polo Sul, está ocorrendo já aos poucos esse derretimento. Número 2, agravamento de segurança alimentar, principalmente nas colheitas e pesca. Logicamente, porque a agricultura ela vai ter muitas vezes essa pouca formação de águas das chuvas devido ao calor excessivo. E também vai prejudicar
as águas dos rios já através das chuvas. Terceiro, extinção de espécies e danos de diversos ecossistemas. O homem tem que preservar o seu meio ambiente e algumas espécies, tanto de flora, de fauna, elas estão acabando nesse processo devido ao calor que está aumentando, a temperatura que está aumentando devido ao efeito estufa. Mas outras consequências, perdas de terras em decorrência do aumento do nível do mar, provocando também ondas migratórias, muitas pessoas transitando de um país para outro país à procura de melhores condições econômicas para sobreviver. Por exemplo, alguém que se destaca na atividade de agricultura, ele vai para uma região onde tem condições favoráveis para o cultivo. Um exemplo nós podemos colocar aqui no Brasil, a região nordestina. A região nordestina, por ter provocando o processo que nós chamamos, entre aspas, desertificação, eles foram à procura de outras localidades para o cultivo. E isso são perdas de terras ocasionadas pelo próprio efeito do homem. Um dos fatores que temos a desertificação lá na região do Nordeste brasileiro. Quinto, escassez de águas em várias regiões devido ao processo do efeito estufa. Inundações nas latitudes do norte no Pacífico Equatorial. Você pode observar que temos essas inundações estão sendo constantes porque na região equatorial nós temos a maior absorção da energia solar. Continuando, nós temos riscos, sétima consequência do efeito estufa, riscos de conflitos em decorrência da escassez de recursos naturais. Recursos naturais, muitas vezes, são as regiões, como o caso, a Mata Atlântica, ou a Floresta Amazônica, ou a Floresta Central Equatorial, que nós temos no continente africano. Número 8, outra consequência, é problema de saúde provocado pelo aumento do calor. Muitas regiões, muitas pessoas transitam de uma região para outra zona climática pelo excesso do calor que tem numa determinada região. Só se o homem ele tiver condições favoráveis de transformar essa região num lugar habitat, por exemplo, como Dubai. Número 9, nós podemos colocar como outra consequência do efeito estufa a previsão do aumento da temperatura em 2 graus centígrados até 2100. Falta praticamente 80 anos para chegarmos a essa estrutura, comparado ao período pré-industrial de 1850 a 1900, ou seja, a partir de 1850, quando nós tivemos a primeira revolução industrial, até 1900, nós começamos a ter esse aumento da temperatura provocado pelas atividades industriais ao longo do processo econômico no qual o homem tem uma grande quantidade, ele quer ter lucro dos seus produtos e com isso, ao lançar esses gases poluentes, vai aumentando a temperatura. E a ideia, até 2006, a temperatura pode, em alguns lugares, ser acima de 2 graus centígrados, ultrapassando a média superior. Como evitar o efeito estufa? Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas entre os anos de 2010 até 2050, a emissão de gases de efeito estufa deve ser reduzida de 40% a 70%. Para isso, os países devem estabelecer metas de redução desses gases. E eles devem encontrar o quê? Fontes alternativas de energias renováveis para diminuir o efeito estufa. Continuando, reduzir a utilização de transporte em pequenos trajetos, optar por um uso de bicicletas do transporte coletivo, que algumas regiões como Curitiba, Joinville, São Paulo, eles têm esse grande espaço de transporte de bicicleta e até o transporte coletivo, diminuindo essa emissão de gases. Usar produtos biodegradáveis, incentivar a coleta seletiva, separar lixo residencial, lixo hospitalar, lixo industrial. E aqui são os esquemas que nós podemos observar. O agravamento do efeito estufa é provocado pela emissão de gases proveniente
de automotores, de indústrias, né, que é provocado pela ação antrópica, ou seja, ação humana, né, tanto nos automotores como nas próprias indústrias. Na página número 66 a 70, você pode abrir lá no livro, páginas 66 a 70, nós temos, por exemplo, as principais organizações não governamentais, como o Greenpeace, o WWF, organizações como o OS Mata Atlântica, né? Os tratados internacionais, como, por exemplo, o Protocolo de Kyoto. Isso é registrado lá nas suas páginas do seu livro 66 a 70. E qual é a pergunta que nós vamos ter como essa habilidade? Número 8. Importância dos movimentos ambientalistas. Compreender as principais funções das organizações não governamentais ambientais. Então, qual a resposta dessa questão? Que está lá na página número 66 até a página do seu livro 70. Vamos lá então compreender essa principal função das ONGs. Então diz o seguinte: as ONGs ambientalistas são o que? Responsáveis para controlar o meio ambiente, sem fins lucrativos. E o seu foco de ação é impedir o que? A degradação ambiental e promover o que? Sustentabilidade de desenvolvimento no próprio espaço mundial. Esse autor Finger, em 1996, e juntamente com Pignat, 2005, eles escreveram a seguinte solução, a ideia sobre as ONGs. As ONGs ambientalistas são entidades privadas com fins públicos, sem fins lucrativos e com alguma participação voluntária que atuam em problemas socioambientais. E continuando, eles falam o seguinte: seu foco de ação é impedir a degradação ambiental e promover formas sustentáveis de desenvolvimento, como nós estudamos naquela pergunta lá da página número 71 sobre sustentabilidade. Continuando, nas últimas décadas, muitas delas, nessas últimas décadas, 1990, do ano 2000, nas últimas décadas, muitas delas têm atuado em parceria com a comunidade, governos e iniciativa privada para dar conta da complexidade do campo ambiental, que demanda soluções multifacetadas para um público bastante heterogêneo. Isso proposto por Pignat e Finger sobre as ONGs. Continuamos, qual é o papel principal das ONGs ambientalistas? Logicamente, voltado para a pesquisa e educação ambiental do mundo. E o objetivo das ONGs converge, na maioria dos projetos, na preocupação em diminuir o quê? A enorme distância entre a teoria e a prática, ou seja, muitas vezes o homem fala demais na parte teórica, nos livros, mas não é muitas vezes colocado na praticidade. Então, essas ONGs ambientalistas, ela tem a proposta de colocar o quê? Isso em prática, o que é proposto nas partes teóricas. Continuando, diz o seguinte, que essas ONGs são entidades privadas da sociedade civil sem fins lucrativos, sem promover questões políticas, eles estão preocupados relacionados ao meio ambiente. E desde então serve para designar as iniciativas privadas sem fins lucrativos e que não surgiram de acordo entre os estados. Não é um acordo, por exemplo, da Greenpeace, não é um acordo entre o governo dos Estados Unidos, o governo do Canadá, o governo do Brasil. É uma entidade sem fins lucrativos. Quais as ONGs que mais defendem o meio ambiente, no geral, no mundo? Então, nós podemos observar, temos o Instituto Social Ambiental, temos o Greenpeace, já estudamos isso lá, isso você pode retomar lá na página número 66, 67, né? Temos o WWF Brasil, temos a Conservação Internacional Brasileira, temos o Instituto Acatu, temos o Instituto Ecoar, que são o quê?
e a ECOA, que são elementos de ONGs que vão defender o meio ambiente, tanto na questão mundial como no espaço brasileiro. E a Recicloteca. Essa recicloteca que tem muitas vezes no processo da reciclagem que o Brasil tem em grande proporção. Quais as principais ONGs que nós temos no Brasil? Né? E quais são os principais objetivos delas? O que elas vão formar? Então vão ter o quê? Primeiro, uma conservação internacional do Brasil. Temos a WWF Brasil, que também vai estar preocupado com o meio ambiente, com a fauna e com a flora. Terceiro, Instituto Socioambiental, todos com a ideia de conservar o meio ambiente, que são ONGs totalmente brasileiras. Número 4, Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Esses animais silvestres são animais exclusivamente como aves, e aves típicas da nossa região de clima tropical, também como répteis, cobras, como jacarés, muitas vezes, e até algumas plantas são levados como esse tráfico de animais silvestres. Número 5, Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, que são organizações não governamentais do Brasil. Também nós temos o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais, e também a rede SOS da Natureza do Brasil, protegendo o meio ambiente. E o Greenpeace, né, é uma organização não governamental que visa a proteção ao meio ambiente, dos animais e dos recursos naturais, que foi criada no Canadá em 71 como sendo uma das principais organizações do mundo. E também essa Greenpeace também faz parte do contexto da organização do Brasil. Vamos para a próxima pergunta, que está lá na página 74 a 87. Então nós vamos agora entrar já para o continente europeu. E você pode acompanhar com a gente essas perguntas na página 74 até 87. E a próxima pergunta, você pode copiar, pode grifar, que diz o seguinte: continente europeu, relevo. Conhecer os principais fatores condicionadores da vegetação europeia. E quais são os fatores que influenciam o clima na Terra? Então nós podemos ter vários, como latitude. Latitude são o quê? Quando você está, são linhas paralelas ao Equador. No Equador, nós vamos ter o quê? O clima mais elevado comparado à região do Trópico de Câncer e Capricórnio, ou comparado à região do Polo Norte com o Polo Sul. Então, conforme o aumento das linhas latitudinais, a temperatura vai diminuindo. Nós temos também a altitude, que é a altura. Então, por exemplo, as regiões mais elevadas acima do nível do mar, a temperatura vai ser o quê? Mais baixa. Como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, os Alpes Centrais, né? A Cordilheira dos Andes na América do Sul, a Cordilheira do Himalaia na Ásia, os Alpes Centrais na Europa. Então, conforme a altitude, a diminuição da temperatura. Mais alguns outros fatores, maritimidade. Quando você está, por exemplo, nas áreas oceânicas, na parte litorânea, nós vamos ter o quê? Uma temperatura mais amena, devido à presença da umidade, a brisa marítima em contato com a brisa terrestre continental. Já na continentalidade, vamos ter a temperatura mais elevada. Por exemplo, por que Foz do Iguaçu é tão quente comparado, por exemplo, a Guaratuba? Porque Guaratuba está numa região de maritimidade e ali onde vai ter a influência da brisa marítima. Já na continentalidade, no caso do Foz do Iguaçu, nós não temos a brisa marítima e nem a brisa terrestre. Por isso que a temperatura é bem mais quente em Foz do Iguaçu comparado, por exemplo, a Caiobá, na região reta do estado do Paraná. Mas alguns outros fatores, massas de ar e ventos. A massa de ar ela vai trazer, conforme a sua região, por exemplo, para o Brasil, para Curitiba, estado do Paraná, ele vai ter a presença da massa de ar quente, a massa de ar fria e a massa atlântica.
a massa polar fria, que vem do Polo Sul em direção ao espaço brasileiro, vai chegando na nossa região de Curitiba e vai provocar o resfriamento da temperatura. A massa de ar que vem do Oceano Atlântico ela é uma massa de ar úmida, apresentando umidade. E a massa de ar equatorial quente que vem do continente, ela vai proporcionar a Curitiba uma temperatura mais elevada. São os fatores. E essas massas de ar são levadas pelo vento. E o vento significa o quê? Ar em movimento. E a vegetação é o que nós podemos resultar do processo do clima, do solo, dando a origem à formação da vegetação. Esses fatores, que nós estamos colocando para vocês são os fatores que vão influenciar no clima da Terra. Agora tem outro fator que vou destacando, lendo para você, a urbanização. Algumas megacidades são aquelas cidades chamadas metropolitanas ou megalópolis. Megalópole, por exemplo, no Brasil, vou ter desde da cidade de capital São Paulo até a capital Rio de Janeiro, Capital São Paulo, do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, capital do estado de Janeiro. Entre essas duas cidades, eu vou ter essas megacidades chamadas de megalópole. São tão grandes que acabam gerando alterações tão intensas como a poluição do ar, eliminando de quase toda a vegetação, solo coberto em grandes extensões por ruas, estradas, casas, edifícios, e isso vai o quê? Provocando ilhas de calor. Por exemplo, Curitiba, vou para Curitiba. Curitiba, nossa cidade, nós temos, por exemplo, áreas verdes, como é o caso Parque Barigui. E em Curitiba nós temos o privilégio de termos 42 áreas verdes. E essas 42 áreas verdes, ela vai amenizar a temperatura local. Agora, por exemplo, quando você está na Praça de Tiradentes, nós temos uma temperatura bem mais elevada comparado às áreas verdes. Por quê? As áreas de concreto formamos as ilhas de calor. E isso é um dos fatores que influenciam na formação do clima na própria Terra. E algumas megacidades viram ilhas de calor. Por exemplo, nós podemos colocar como exemplo França, na cidade de Paris, podemos colocar Nova York, nos Estados Unidos, podemos colocar Tóquio, no Japão, que vai formar essas ilhas de calor. Quais são os climas da Europa? Como a característica do clima influencia diretamente na formação de vegetais dos locais, e não se vê uma vegetação de formação florestal em áreas desérticas ou mesmo em regiões polares por conta do clima. E a vegetação não seria diferente. Analisando agora o mapa, nós podemos observar relacionado a essa associação entre o clima e a vegetação. Aqui nós podemos observar no mapa o clima que já estudamos com vocês, Lá você vê clima semiárido. Semiárido aqui, bem nessa localidade aqui, na região que nós temos da Rússia, Ucrânia, nos países que fazem fronteira com o continente asiático. Temos a predominância do clima temperado, você pode observar, tudo isso aqui é clima temperado. Temos o temperado oceânico, que é banhado pelo Oceano Atlântico, e depois aqui o temperado continental. Temos o clima mediterrâneo, que é banhado pelo mar Mediterrâneo. Temos o clima frio, e o clima polar. E isso vai ter a presença da corrente fria, que vem do Polo Norte, e a corrente quente, que vem da linha do Equador, que vai se estendendo até a região do Polo Norte. Esses são os principais climas da Europa. E a predominância da Europa é o clima chamado temperado, conforme você pode observar nesse mapa. Os climas europeus, nós temos o clima temperado oceânico, que vamos ter principalmente na primavera e no inverno temperaturas amenas. Temperado continental, localizado no centro e leste da Europa, e as chuvas têm menos incidência e amplitude térmicas mais elevadas. Nós temos o clima de montanhas, que vai ser ocupado, por exemplo, nas regiões dos Alpes, regiões dos Pirineus. E nessas áreas as chuvas são bem distribuídas durante o ano. E os invernos são intensos, rigorosos, constituído por nevadas e geadas. Subpolar, que chega lá a registrar que é menos 50 graus Celsius, e no verão bem curto, que varia entre 16 graus e 21 graus.
O clima mediterrâneo encontrado no sul da Europa, caracterizado por verões quentes e invernos mais amenos, devido à presença da brisa terrestre e a brisa marítima através do mar Mediterrâneo. A vegetação da Europa, nós podemos observar que conta de diferentes tipos de solos e diferentes tipos de clima. E hoje a vegetação europeia é muito restrita porque foi muito devastada por ter formação de cidades e formação de indústria ao longo dos séculos. Hoje na Europa o homem está se preocupando em preservar as suas áreas verdes, os seus biomas do local. E aqui nós podemos observar, como já estudamos, lá no seu livro, lá na página, você pode acompanhar no seu livro, na página número 83, e nós podemos observar lá a formação da taiga, essa parte aqui ao norte. Nós temos a floresta temperada, a parte central aqui da Europa, a floresta mediterrânea, que também está ao longo das margens do mar Mediterrâneo. Temos a presença da tundra ao norte e a presença de regiões de estepes. Os europeus observaram que no solo de florestas temperadas e estepe é uma região de solo predominante rico, e com isso eles derrubaram, devastaram essas florestas temperadas, proporcionando atividade econômica através da agricultura. A vegetação, nós temos a tundra, gramíneas, musgos, arbustos e líquens. Nós temos a floresta conífera, que é formada, por exemplo, de pinos, eucaliptos, pinheiros. Nós temos a floresta temperada, formada de faia e carvalha, que são carvalho, floresta caducifólia. Nós temos estepes formados de herbáceas e gramíneas. E a vegetação mediterrânea, a formação de vegetação xerófita, que é aquelas que vai se adaptar ao tipo de clima mais quente, e a formação de maquis e garrigues, que são tipos de exemplos de formação de vegetação mediterrânea. Próxima pergunta que nós podemos colocar, que está na página 77 a 79. Abra o livro lá na página 77 e 79, falando sobre a questão da hidrografia. E nós podemos, na pergunta número 10, sobre o continente europeu, na parte hidrográfica, analisar mapas relacionados à espacialização dos rios europeus. E nós podemos observar o seguinte: a Europa é um dos 6 continentes do mundo, sendo de extensão territorial o segundo em extensão, o menor. Depois nós temos banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, ao oeste pelo Oceano Atlântico e ao leste pelo Mar Cáspio, formando a rosa dos ventos norte, sul, leste e oeste. A Europa limita-se à região da Ásia através dos montes Urais, formando um complexo chamado Eurásia, separando pelos montes Urais. E os montes Urais, ele vai separar esses 2 continentes. E também temos uma grande predominância de penínsulas, de ilhas, ao longo da costa litorânea. Devido ao grande recorte do continente, a Europa é banhada por diversos mares. E também no interior do próprio continente europeu nós temos vários rios, tais como o Danúbio, nasce na Alemanha e deságua no Mar Negro. Temos o rio Volga, que nasce na Rússia, rio Reino na Alemanha, passa pela França e deságua na Holanda. E o rio Volga é o maior rio europeu e o mais importante, voltado para a atividade de transporte de produtos agrícolas, produtos de pecuária e produtos industriais. E através desse rio Volga, a navegação unindo vários países dentro do próprio continente europeu. O rio Volga, como você pode observar, com extensão de 3.688 quilômetros, ele é o rio em maior extensão territorial dentro do contexto europeu. Ele é um rio praticamente de navegação. Aqui nós podemos observar, como você pode ter lá no seu livro, sobre a questão hidrográfica, nós podemos observar que temos aqui vários rios, o rio Sena, o rio Volga, são rios de Dnieper, rio Pó,
são rios de bacias hidrográficas muito importantes. Para que servem esses rios? A importância dele, a importância desses rios é voltado exclusivamente para transporte de produtos da agricultura, da pecuária e de produtos industriais. Na página número 88, finalizando o nosso estudo e a revisão, da página 88 até a página 95, nós temos o módulo do capítulo 5 sobre a Europa, aspectos demográficos e econômicos. E a pergunta é o seguinte: analisar em gráficos dados sobre as tendências demográficas europeias. Como se apresenta, então, por exemplo, a questão da população europeia? Vamos, então, a essa resposta. A maioria da população da Europa está ocorrendo o que? O envelhecimento, devido que ao grande planejamento familiar, e com isso foi diminuindo a formação de jovens e de adultos, e hoje a Europa temos uma grande predominância de faixa etária de idosos. E a população jovem significa que futuramente ela vai se tornar idosa. E se não temos aumento da população jovem, cada vez mais o país vai se tornando idoso. O envelhecimento demográfico da Europa é considerado um problema porque a população economicamente ativa ela vai dos 15 aos 60 anos, e dos 60 anos em diante já é uma população idosa. E se nós não temos uma mão de obra adulta, isso vai ser um ponto negativo relacionado à atividade econômica, principalmente isso ocorrendo na maior parte dos países europeus. E os idosos, afinal, dependem, em sua maioria, dos recursos relativos à previdência social, direitos que eles adquiriram durante a sua vida de profissional, principalmente na faixa etária adulta. E isso ele requer quando chega na faixa etária dos idosos. E isso vai custar muito para os cofres sociais, administrativos, públicos de cada país. Então, por isso que os países europeus estão agora incentivando a formação de aumento da população jovem para não ter esse prejuízo econômico futuramente. E isso ele vai reduzir a população economicamente ativa se tivermos um aumento constante da formação de idosos. A elevação dos gastos com os trabalhadores para os empresários é vista como algo que proporciona a redução dos lucros, o que gera uma relativa fuga de capitais para países emergentes e mais populosos como a China, a Índia e o Brasil. E isso para nós, os países emergentes, como o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, quanto maior quantidade de trabalhadores, melhor para o desenvolvimento das atividades econômicas que está tendo crescimento nos países emergentes. Agora, na Europa, nós não temos. Na Europa, sendo países ricos, desenvolvidos, eles não têm essa grande concentração de mão de obra disponível para trabalhar na faixa etária de adultos. Por essa razão, a Europa tem como desafio mudar o seu perfil populacional, fazendo com que os jovens se tornem mais predominantes na formação da sociedade europeia. Como, por exemplo, nos países emergentes, nós vamos ter uma grande predominância da faixa etária de jovens e adultos. Já na Europa, nós vamos ter a predominância de idosos. Qual a causa do envelhecimento demográfico da Europa? Essa transição demográfica, essas mudanças históricas provocadas por eles mesmos, fizeram que tivesse a diminuição da família e através do planejamento familiar. Isso formando que as condições de vida da população, muitas vezes as condições de vida da população era difícil de ter muitos filhos e sustentar os mesmos. Com isso foram diminuindo através do planejamento demográfico populacional. Com isso a população tende a elevar-se rapidamente quando o governo não tem planejamento familiar. Como a Europa teve o planejamento familiar, então teve o que? Cada vez mais tivemos o processo do envelhecimento da população europeia. Já o Brasil,
Por exemplo, comparando com a Europa, na parte sul, o Brasil já tem esse grande controle de planejamento familiar. Outra causa é o índice de fecundidade, número de filhos por mulher. E isso está diminuindo, né? As mulheres europeias se preocupam mais no seu nível educacional, no seu nível profissional, no seu nível social e econômico, e isso vai ter casamentos tardios. Isso vai diminuindo a taxa de índice de fecundidade. E a expectativa de vida deles é muito elevada, pelo fato de que o governo poucas pessoas que nascem, poucas pessoas que morrem e o número de idosos proporcionalmente, a quantitativa populacional é disparada. A população europeia, por ter melhores condições de vida, de saúde, de economia, então vai ter uma expectativa de vida elevada. Outras causas podemos colocar também, em alguns países esse problema tornou-se crônica, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, você verá, com mais de 65 anos para cada 100 pessoas, com menos de 15 anos foi de 158, olha só a disparidade. Lá na Bulgária, também em 2013, a proporção era de 141, na Dinamarca de 104 e na França de 95. Então nós temos essa grande predominância da população idosa nesses países. Outro também nós temos essas políticas natalistas. Essas políticas natalistas são políticas de planejamento familiar. No entanto, ao mesmo por enquanto, os efeitos não podem ser diretamente sentidos no contexto demográfico e econômico dos países europeus, porque muitas vezes a população que é idosa, ela vai rescindir e precisar dos direitos que foram adquiridos na faixa etária de adultos. E aí nós podemos observar uma grande concentração da população idosa no continente europeu. Isso pode ser um ponto positivo e também pode ser um ponto negativo. O ponto positivo é que eles podem gerar trabalhos como experiência. E o ponto negativo, porque eles também precisam dos orçamentos adquiridos quando trabalhavam na faixa etária de adultos. Com isso, nós finalizamos essa revisão da parte de recursos naturais renováveis e não renováveis, as organizações não governamentais e sobre o continente europeu, focalizando o aspecto físico e o aspecto econômico e aspecto populacional. Na próxima aula, como já disse no início do nosso vídeo, da segunda parte, nós vamos falar sobre o continente asiático. Então, nessas duas aulas, nós não tivemos atividades na plataforma do Eclass, porque nós estávamos fazendo uma revisão geral daquilo que você estudou no primeiro semestre. E agora nós temos subsídios para estudarmos mais outros continentes, como o continente asiático e o continente oceânico, para finalizar o nosso conteúdo do nono ano. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus possa abençoar você. Vamos orar para finalizar essa aula de hoje. Jesus Cristo, muito obrigado pelas vitórias alcançadas em Jesus Cristo. Que a tua presença, o teu amor, o teu carinho possa estar com cada aluno da 9.1, da 9.2 e 9.3. Que eles possam sentir a tua paz, o teu amor, o desejo que vem de ti. Também estenda essas bênçãos aos nossos queridos familiares. E muito obrigado pelas vitórias alcançadas até o presente momento. Agora, Senhor, estamos preparados para iniciar o segundo semestre de 2020. Esteja com cada aluno e nos conceda a tua paz, o teu amor, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, agora, nos próximos vídeos, nós vamos começar o segundo semestre relacionado com o continente asiático, depois o continente oceânico e as regiões polares. Que Deus abençoe. Fui, até a próxima encontro. Tchau, tchau.